Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de como tratar o cliente, na verdade, como segmentar o seu cliente, como se relacionar com o seu cliente. O que a gente vê muito hoje são formas de relacionamento, vamos falar assim, que são muito superficiais. Na verdade, a gente trata todo mundo da mesma maneira, então não consegue ter resultados de fato expressivos. Só me apresentando rapidamente, eu sou sócio da Proativa, que é uma empresa de gestão de marcas. A gente trabalha principalmente com o segmento de esporte de aventura, com essas marcas, a Aztec, Camelback, Deuter, Sea2 Summit. E também sou sócio da loja de marketing digital. A gente trabalha com clientes de diversos segmentos e somos parceiros do IGOI. O IGOI, que na verdade é o que faz a gente trabalhar toda essa parte de relacionamento, né, com o cliente, e é uma plataforma portuguesa de, enfim, marketing automatizado multicanal. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre isso. Bom, como introdução, a gente encontra aqui alguns dos principais problemas de um e-commerce, que são visitantes não cadastrados. A gente tem muita gente que acessa o site, mas a gente, como o site, como e-commerce, a gente não tem os dados, a gente fica sem os dados dessa pessoa, desse cliente que acessou o site. A gente tem uma baixa eficácia de conversão de visitas para leads e leads para compras efetivas, que é o que a gente quer, que a gente tem o objetivo de venda, de fato, no e-commerce. A baixa eficiência do processo de segmentação dos leads, que é um problema importante aí quando a gente fala em tratar os clientes da mesma maneira, que é o que acontece. Por não ter uma segmentação, a gente acaba, de fato, tratando esses clientes iguais. E o relacionamento pós-venda ruim, impactando em upselling e em cross-selling. Tá? Vocês provavelmente têm esses problemas, trabalham com empresas ou clientes, ou, enfim, a própria empresa de vocês deve ter esse tipo de problema. De acordo com a Direct Market Association, a gente tem aqui alguns números básicos, que apenas 10% das lojas online possui formulário de inscrição, ou seja, eles não estão considerando a pessoa que entra no site e tentando reter essa informação do cliente, porque, como eu disse, o cliente entra no site, navega, sai, se ele não se cadastrou, se ele não, minimamente, não precisa ter feito a compra, mas se ele não se cadastrou, a gente fica sem informação dele e não sabe o que aconteceu depois ou o que vai acontecer. 19% dessas lojas não enviam e-mails, 60% não enviam e-mails de boas-vindas, aquele primeiro e-mail inicial quando você se cadastra, que na verdade é o primeiro ponto de contato que a gente tem entre nós, lojas, e o consumidor, e o cliente, e 29% não se comunicam regularmente. É o tipo de loja que manda um e-mail sem periodicidade nenhuma, um e-mail genérico ou geral para todo mundo. Bom, o que a gente vai abordar aqui, na verdade, o ponto principal é que a venda ela não é um evento, ela é um processo. Então, a gente não pode esperar que, com um simples envio de um e-mail ou com simplesmente a pessoa entrando no site, a gente vai conseguir vender alguma coisa. Isso porque a gente tem diversos estágios da venda. Na verdade, a pessoa pode apenas estar procurando, a pessoa pode estar no estágio de já ter decidido o que quer comprar, ou a marca que quer comprar, a pessoa pode estar no estágio mais avançado de que já sabe que produto vai comprar, que marca vai comprar, mas não sabe exatamente aonde vai comprar, está apenas procurando o preço, ou, enfim, fazendo uma pesquisa de preço. Então, a grande questão é essa. A gente muitas vezes muitas pessoas encaram a venda como um evento, e na verdade não é um processo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que pode colaborar para que esse processo seja concluído de forma satisfatória. E o passo fundamental é a gente entender quem é o nosso cliente. Na verdade, toda pessoa que entra no nosso site pode ser um cliente ou é um cliente potencial, mas se a gente trata todo mundo da mesma forma, a gente não vai conseguir atingir objetivos, muitas vezes, da maneira que a gente quer abordar, ou quer atingir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa segmentar os clientes ou os possíveis clientes, enfim, os prospects, todo mundo que acessa o nosso site, se a gente consegue segmentar, aí sim a gente vai conseguir manter uma conversa direcionada para cada uma das pessoas. Porque a gente vai conseguir manter o interesse das pessoas nesse relacionamento, nessa conversa, e aí sim esse processo de venda tende a ser concluído de forma satisfatória. Então, a ideia é essa. O conteúdo, a conversa, ela é igual para todo mundo? Não. Não é igual para todo mundo, porque as pessoas têm objetivos diferentes ou estão buscando coisas diferentes, ou, como eu disse, estão em momentos da decisão de compra ou estágios da decisão de compra diferentes. Bom, e aí vem a pergunta principal, que é como a gente vai fazer essa segmentação. É claro que existem diversas maneiras de segmentar
e eu vou mostrar, eu vou falar aqui algumas para vocês. Bom, o primeiro delas é no cadastro do cliente, né? Se a gente consegue, já, na hora que está cadastrando o cliente, fazer algumas perguntas para que a gente tenha uma ideia do que a pessoa é, do que ela está buscando, quais são os interesses dela, fica mais fácil da gente mandar uma comunicação assertiva, da gente conseguir acertar na comunicação. No envio dos e-mails, a gente consegue segmentar, vou mostrar um pouquinho mais para vocês aí na frente, mas de que maneira? Através dos cliques. Se ele clicou numa determinada parte, num determinado link do seu e-mail, isso, na verdade, a ferramenta que a gente trabalha, que é o eGOI, ela já consegue entender isso como uma segmentação. Ou seja, se a pessoa clicou no link A do seu e-mail ou no link B, né, então você tem a possibilidade já de segmentar nesses dois links, a pessoa que tem interesse no link A e interesse no link B. Na própria navegação pelo site, e eu vou mostrar mais na frente como é que a gente pode fazer esse tipo de segmentação, no carrinho de compra e na própria compra, né? Então, se a gente consegue ter essa informação do que a pessoa está comprando, ou seja, se o site de compra, se o e-commerce consegue jogar para a plataforma de relacionamento essa informação de o que a pessoa comprou, então a gente tem como já traçar um perfil dele ou minimamente mandar um e-mail ou fazer uma comunicação com ele de forma adequada. Bom, segmentação no cadastro, né? Aí a gente usa um dos gatilhos mentais, que é a reciprocidade, né? Que é dando o que se recebe. Então, para a gente pedir alguma informação, principalmente uma informação mais detalhada, é muito importante que a gente dê alguma coisa em troca. E a gente sempre fala em recompensas físicas e em recompensas digitais. A recompensa física vai ser algum brinde ou alguma coisa que ele ganhou, que vai ganhar efetivamente. E as recompensas digitais, que na verdade são mais fáceis da gente trabalhar, até porque a gente está falando de ambiente digital, são vouchers ou e-books ou algum tipo de conteúdo que vai ser importante para aquela pessoa. De um modo geral, as lojas acabam usando, por ser mais fácil de produzir, um cupom de desconto, um voucher de desconto, alguma coisa assim. Então, isso aqui, na verdade, é um exemplo, né, que a pessoa... Na verdade, isso é um flyer que é distribuído na loja física também, mas quando a pessoa entra no site também tem essa possibilidade de se fazer o cadastro. E aí, no cadastro, ou seja, nas perguntas no formulário, vocês veem que não é só um formulário de nome e e-mail. A pessoa ali, a loja, já pede uma série de outras informações que vão segmentar melhor essa pessoa que está se cadastrando. Então, ali a gente tem as opções de definir que atividades ele pratica, como bike, mountain bike, camping, escalada, enfim. Uma série de atividades que vai fazer com que a comunicação seja mais fácil depois. Porque se a pessoa pratica mountain bike, por exemplo, não necessariamente ela pratica camping. Então, para que você vai enviar um e-mail falando sobre uma barraca de camping para alguém que não curte isso, para alguém que, na verdade, deveria receber um e-mail sobre mountain bike, uma bicicleta ou algo assim? Tá, então, esse é o primeiro tipo aí de segmentação que acaba que as pessoas não fazem, né? A gente muitas vezes vê os sites só pegando o nome e o e-mail, e muitas vezes só o e-mail. Só vou tomar uma aguinha, só um minuto. Aqui. Essa segunda segmentação aí é um outro exemplo que eu falei naquela parte inicial, que a gente pode segmentar através dos cliques feitos no e-mail. Então, o que acontece? Na plataforma eGOI, a gente tem essa possibilidade de, ao enviar um e-mail com mais de um link, né, com vários links, né, o primeiro e-mail é aquele ali falando sobre viagem, e aí a gente tem algumas mochilas de viagem, alguns acessórios de viagem, né, então a segmentação ali foi o quê? Definir se a pessoa está em busca de uma mochila de viagem ou de acessórios de viagem. Então, a partir do momento que a pessoa clicou num item, aquele que eu selecionei ali em laranja, clicou num item que é um acessório de viagem, ela recebe logo depois, e na verdade você programa quanto tempo depois, um outro e-mail com mais informações sobre os acessórios de viagem. Isso porque a gente está entendendo que, se a pessoa clicou num determinado link, quer dizer que ela tem interesse nesse tipo de produto que ela clicou. E, na sequência, a gente já coloca um disparo de um SMS para a pessoa, dando um código de desconto qualquer para ela, de fato, comprar aquele item. Uma coisa importante até que eu não mencionei é o seguinte: na plataforma eGOI,
ela é multicanal. A gente tem a possibilidade de trabalhar com e-mail, SMS e mensagem de voz, tudo integrado. Então, é muito fácil a gente trabalhar, começar uma campanha com e-mails, enfim, um e-mail marketing, né, um e-mail, enfim, encadear uma série de e-mails e terminar com um SMS, ou a partir do SMS ainda continuar com uma sequência de e-mails. Então, a gente consegue jogar com isso para conseguir atingir uma eficiência máxima aí nas campanhas. Tá? Então, de novo, só recapitulando, a pessoa foi receber um e-mail. Ele está cadastrado na base, na verdade, ele está cadastrado na base, na lista ali de e-mails, como uma pessoa que se interessa por viagem, né? E recebeu esse primeiro e-mail. E aí a segmentação foi por clique. Ele clicou naquela aquele determinado acessório de viagem, recebeu um segundo e-mail, e ao clicar ou não no segundo e-mail, ele vai receber aí o SMS com um código de desconto. Tá, isso é apenas um exemplo, obviamente, mas já mostra como a gente pode segmentar. Isso tudo dá trabalho, obviamente, de fazer. A gente tem que pensar numa estratégia que vai encadear uma série de ações ali, né, que você tem determinados gatilhos que são acionados e você desencadeia uma série de campanhas. Mas, quando a gente trabalha nisso, quando trabalha na estratégia de comunicação, a gente vai ter resultados muito melhores. Aqui é uma outra segmentação com navegação no site, ou através da navegação do site. A gente tem um sistema dentro da plataforma Igoi também, que a gente chama de Track and Engage, que você, na verdade, coloca um código no site e quando o e-mail é disparado, a gente consegue saber o que está acontecendo dentro do site, através daquele e-mail. Ou seja, como eu tenho o contato daquela pessoa que recebeu o e-mail, né, tem os dados cadastrados ali, ela vai traqueando, vai descobrindo onde é que a pessoa vai andando e navegando no site. Então, se eu disparei um e-mail sobre camping. Então, a pessoa entrou na página de sacos de dormir, ela vai receber um e-mail ou um SMS, na verdade, estou botando exemplos de SMS, mas ela vai receber um SMS falando: oi, Pedro, tudo bem? Obrigado por, enfim, visitar o nosso site. Toma aqui um vale, um cupom, um código promocional para você comprar um saco de dormir e ficar quentinho no seu acampamento. Então, ou seja, eu estou me direcionando a pessoa, me comunicando com a pessoa com exatamente o que ela precisa. Se ela está buscando um saco de dormir, eu vou tentar converter aquela venda de saco de dormir. Por outro lado, se ela entrou na parte de barracas, eu vou falar sobre barracas. E se eu trabalho a minha comunicação toda de forma alinhada, ou seja, eu não estou jogando várias coisas para uma pessoa, várias informações que ela não tem necessidade. Eu estou, de fato, trabalhando com o que ela está buscando. Por quê? Porque eu consegui segmentar, nesse caso, através do que ela navegou no site. Né? A segmentação na compra, na verdade, na compra aí a gente vai adotar esse critério de segmentação tanto no abandono do carrinho quanto na compra efetivamente, porque a gente consegue trazer para dentro da plataforma essas informações, os views, os cliques, o carrinho abandonado, os produtos comprados, o total gasto e a data da última compra. Então, a gente, pensando em estratégia, todos esses itens aí são possíveis de se segmentar. Então, se eu sei os produtos que ele comprou, eu posso criar uma sequência de e-mails para me comunicar com ele focado no produto que ele comprou. Então, eu não vou mandar um e-mail geral. Se eu sei que ele está comprando produtos para camping ali, eu vou mandar outros produtos que, eventualmente, são complementares. Para quê? Para eu fazer o cross-selling. Se eu conseguir vender uma barraca, de repente, eu vou vender o saco de dormir para ele, e assim por diante. Né? Eu dou, obviamente, esses exemplos mais da área de camping e esporte de aventura, até porque a maioria dos nossos clientes são dessa área, mas isso se aplica a tudo. Se ele comprou uma geladeira, se ele comprou uma máquina de lavar roupa, eu posso mandar uma máquina de secar roupa depois, enfim, eu posso criar uma série de relacionamentos com ele, partindo do que a gente tem de informação, né, que é tudo isso que eu já mostrei para vocês até agora. Bom, agora apenas alguns exemplos, né, depois a gente tem aí a parte de perguntas, então estou seguindo agora com uns exemplos um pouco mais na prática. O que a gente tem aí? A gente tem um problema de o cliente não cadastrado, que é o que a gente já viu ali atrás. Né? Então, quando o cliente não está cadastrado, eu tenho ali, que é o problema, eu tenho como solução cadastrar o cliente oferecendo a tal recompensa digital. Então, imagine a situação, a pessoa não está buscando para comprar agora, ela está apenas pesquisando, ela não vai comprar agora. Então, a partir do momento que ele não se cadastrou, eu consigo mostrar para ele um pop-up, alguma informação ali, para que ele se cadastre em troca de quê? Em troca de informações sobre o que ele está buscando.
Então, se eu já segmento essas informações do que ele tá, o tipo de produto que ele está buscando numa determinada página, porque, na verdade, qual é a ideia? Não é fazer um cadastro geral. Se eu vou fazer um cadastro geral, o ideal é, em qualquer página do site, o ideal é que eu ofereça alguma coisa para ele gastar uns minutinhos e me dizer, como aquele exemplo do início, me dizer que atividade ele gosta de praticar, ou por que ele está comprando, ou o que ele está em busca, enfim, para ele me dar mais informações e não simplesmente o nome dele e o e-mail dele. Mas a partir do momento que eu consigo mostrar para ele um cadastro específico para cada seção do site, então fica mais fácil porque esse próprio cadastro por seção do site já me indica qual é a segmentação, ou me indica qual é o interesse dele. Então, por exemplo, ele entrou ali no site na parte de mochilas cargueiras, né? São mochilas para caminhadas longas, que a gente vai carregar muito equipamento. Então, assim, se ele está naquela página, o interesse dele deve ser, né? Tudo indica que ele tem interesse naquele tipo de mochila. A partir do momento que ele vai sair do site, ou enfim, eu coloco algum tipo de gatilho para que, na hora, antes dele sair dessa página, eu mostre para ele um formulário de cadastro. Nesse caso, eu posso pedir simplesmente o nome e o e-mail dele. Por quê? Porque eu vou taguear nesse formulário de cadastro que ele veio daquela página de mochilas cargueiras. Então, minimamente, eu vou saber que aquele sujeito gosta de mochilas cargueiras ou tem interesse em mochilas cargueiras. E o que eu vou entregar para ele? Eu vou entregar uma série de e-mails para ele, ou, enfim, ou um e-book, ou, enfim, material para ele sobre isso. Para quê? Para ajudá-lo na decisão de compra. Né? Porque é aquele negócio, a gente não sabe quem está ali atrás. Pode ser alguém que já saiba o que quer comprar e onde vai comprar, mas pode ser alguém que ainda esteja buscando. Então, o que eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar como autoridade no assunto. Autoridade no assunto de mochilas técnicas, mochilas cargueiras. Então, a partir do momento que ele se cadastrou, ele vai passar a receber uma série de e-mails. Para quê? Para eu passar conteúdo relevante para ele, conteúdo técnico e relevante para ele, que é importante para ele, e vou me posicionar na cabeça dele como autoridade, que aí é um segundo gatilho mental, que é o gatilho da autoridade. Eu estou demonstrando que eu tenho autoridade, que eu conheço sobre o assunto, então é mais fácil que ele volte a comprar na loja ou dessa marca específica. Por quê? Porque ali a gente transmitiu autoridade. Então, ali eu só estou mostrando, o sujeito entrou, eu botei um formulário de cadastro grande, porque a gente lá nessa marca trabalha com esses formulários maiores, mas a partir daí, o que ele passa a receber? E-mails como conteúdo tipo como ajustar sua mochila, como limpar sua mochila, né, e coisas que são importantes para ele, né, nesse tipo de atividade. O segundo exemplo é o de abandono de carrinho. Podem existir diversos motivos para que ele abandone o carrinho, desde que o frete está caro, o preço está caro, a cor que ele queria não é aquela, enfim. E se a gente consegue fazer com que ele simplesmente preencha um formulário rapidinho de múltipla escolha ali do por que ele não está comprando ou por que ele está abandonando o carrinho, a gente pode, através desse questionário, identificar e mandar para ele o que é importante. Então, de repente, ele recebeu por SMS um cupom de desconto para ele fechar a compra, ou um código promocional para ter o frete gratuito. É claro que, nesse caso, a gente depende sempre, ou em qualquer caso, a gente depende que a pessoa se cadastre. Mas como a gente está dando alguma coisa em troca sempre do cadastro, ou na maioria das vezes, é mais fácil que esse cadastro seja de fato feito. Tá? E aqui é um exemplo de relacionamento pós-venda, que é muito importante também para fidelização e a venda continuada, ou seja, na verdade, não é nem o cross-selling e upselling, mas de fato a continuidade da venda, porque você fidelizou o cliente. Então, qual o problema? Manter o cliente ativo e comprando. De novo, a venda não é um evento, é um processo, então a gente tem que pensar sempre em vender lá na frente. A gente vai trabalhar e a venda vai ser uma consequência. A gente vai tornar aquele cliente um fã incondicional da marca, da loja, enfim, para que ele venha a comprar com mais frequência. Ou minimamente divulgar. Então, ali o exemplo a gente vai enviar conteúdo relevante e itens complementares. Então, por exemplo, aquele sujeito que estava, de repente, procurando a mochila cargueira, ele, de fato, recebeu informações durante um mês sobre tipos de mochila, como ajustar a mochila, e tomou a decisão de comprar a mochila.
né? A partir do momento que ele comprou a mochila e eu consigo trazer essa informação do que ele comprou para dentro da ferramenta, para dentro da plataforma, eu vou começar a enviar informações para ele que são complementares à venda. Se ele comprou a mochila, eu vou falar para ele como ele deve cuidar da mochila. Então, ali vai ser um material detalhado falando dos cuidados do zíper, dos cuidados de manutenção e tudo mais. Então, olha só, eu estou enviando um e-mail que é direcionado à pessoa que comprou uma mochila, ou uma geladeira, ou uma batedeira, não importa o que, mas eu estou dando uma continuidade. Essa pessoa não está recebendo um e-mail sobre bicicleta ou sobre geladeira. Ele está recebendo um e-mail sobre a mochila, sobre a manutenção da mochila, porque ele comprou uma mochila. E aí eu posso começar a jogar outras informações para ele, mas informações que sejam complementares também, ou de um produto complementar. Se o sujeito comprou uma mochila para fazer uma caminhada, uma mochila de trekking, ele vai precisar de barraca, ele vai precisar de saco de dormir, vai precisar de uma série de outros produtos. Então, eu já mando para ele na sequência, e essa sequência, obviamente, a gente é que define se vai ser um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 15 segundos, não importa. Na verdade, você tem que pensar numa estratégia longa, né, como eu disse, e aí você vai mandar um e-mail sobre como escolher o saco de dormir. Vai falar sobre uma série de informações relevantes e importantes para a tomada de decisão na compra de um saco de dormir adequado para a atividade que ele vai fazer. Né? E a partir do momento que ele já começou a ser impactado e, de novo, trabalha a autoridade da marca ou da loja, mostrando que ela entende do que está falando, a gente pode jogar uma sequência de e-mails ou mandar um e-mail com alguma campanha de sacos de dormir. Eu não vou mandar outra mochila cargueira para ele, porque ele já comprou uma mochila cargueira. Eu tenho que mandar para ele alguma coisa que seja, de fato, complementar. E aí, sim, a possibilidade dele comprar tende a ser bem maior do que simplesmente a gente ficar mandando um bando de e-mails aí de qualquer jeito. E o exemplo aí de marketing comportamental. Na verdade, a gente chama de marketing comportamental porque vai seguir algum tipo de comportamento, né? Na verdade, a gente vai trabalhar muito com a bonificação, ou, enfim, dar algum presente para ele, de acordo com o comportamento. A data de aniversário não é exatamente um comportamento, mas a gente enquadra ali dentro também. Né? Então, o que a gente vai fazer? Continua o trabalho de fidelização do cliente. Né? No caso de datas de aniversário, a gente pode já programar o e-mail automatizado, que é uma coisa comum, mas pensando sempre no tipo de produto que ele está comprando. Né, ou no histórico de compra dele, porque não adianta nada ele estar comprando uma mochila, só comprou coisas de camping e você mandar alguma coisa de mergulho para ele. O que vai acontecer? A chance dele simplesmente apagar aquilo dali, deletar aquele e-mail, é muito grande. E está mostrando para ele que você não está preocupado com o que ele gosta. Né, a partir do momento que você continua essa sequência de produtos que falam a linguagem dele, ou seja, que estão inseridos no ambiente que ele, enfim, está, é muito mais fácil, muito melhor o trabalho. Então, ali a gente tem a fidelização, né, por data de aniversário, mas também por comportamento, que aí é a questão interessante. A gente pode criar mecanismos internos de que pessoas que abrem bastante os nossos e-mails, ou compartilham nas redes sociais, ou que, enfim, melhoram o engajamento ali dentro, a gente pode mandar automatizar o sistema para que ele mande algum tipo de bônus, algum tipo de recompensa para ele. Entendeu? Então, a gente pode trabalhar e deve trabalhar muito mais do que só o e-mail marketing ou a campanhas gerais, como são feitas hoje em dia pela grande maioria das lojas e das marcas, enfim, todo mundo. Tá? Aqui, na verdade, eu acho que dúvidas... Boa tarde. Boa tarde. Como você trabalha isso dentro do Magento? Você cria um atributo, vamos supor, como você lembra que esse cliente ele gosta de camping e gosta da marca, sei lá, X de camping. Tá. Na verdade, bom, a gente tem aqui o próprio GOI, ele tem já o... Não é plugin, então, mas ele conecta com o Magento. Com o Magento. Isso é tranquilo e traz esses dados que eu estou falando. Mas tá? a informação fica guardada no Magento ou fica no GOI? Fica guardado no GOI. Exatamente. Então, na verdade, quer dizer, pode até ficar guardado no Magento, mas aí, o que importa para a gente é o que fica guardado no GOI. Tanto é que todos esses formulários de cadastro que a gente fala, ou qualquer tipo de cadastro, tem 2 tipos aí. Você tem o que está acontecendo de fato no Magento, que é a compra, por exemplo, né? E aí, como a gente consegue capturar essa informação de o que ele comprou,
a gente vai ter que fazer uma análise ali dentro, segmentar ali dentro do próprio Magento, do próprio IGOI, e estipular que se ele comprou, criar os grupos, né, para você, de fato, organizar. Então, é um trabalho de inteligência que vai começar junto da construção, provavelmente, da loja mesmo, dele definir quais são as categorias, subcategorias e tudo mais, para a gente trazer isso, né, para dentro da plataforma. Agora, qualquer outro tipo de dado vai ser feito em função vai ser captado em função desses formulários, ou qualquer tipo de formulário de cadastro que a gente vai implementar dentro do Magento ou qualquer outra plataforma. Né, então, mas junto nos atributos do cliente, você coloca, esse cliente tem um perfil de gostar de camping. Isso. A partir da hora que você comprou um produto X, ele clica, ele faz um opt-in dentro desse atributo. Exatamente. E guarda isso dentro da plataforma. Quer dizer, então existe quase um robô que a cada compra faz uma análise e vai criando... Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai jogar essa informação, porque o contato é um contato único lá dentro. Né? A pessoa vai comprar N vezes, mas ela vai sempre jogando informação, vai atualizando a informação dentro do IGOI. Você vai segmentando. Vai segmentando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, vamos dizer. Vamos dizer que eu tenha 5 formulários diferentes. Um formulário... como eu falei, uma na página de geladeira, uma na página de fogão, uma na página de lava-louça, por exemplo. São formulários diferentes. Ele não comprou, efetivamente, mas ele se cadastrou ali porque quer receber informação. Quando ele cai, aquele formulário específico, cada formulário específico, eu consigo colocar uma tag nele. Então, quando ele cai na base, quando ele atualiza a base dentro do IGOI, ele vai marcar aquele contato com a tag fogão, com a tag geladeira, com a tag micro-ondas. Então, por quê? Porque eu sei que ele se cadastrou e naquele formulário eu coloquei a tag específica que eu queria, que eu defini. No caso que a gente usa mais aí, se ele comprou ou se ele se cadastrou na página de mochila, está tagueado como mochila e assim por diante. Então, com essa informação, eu crio toda a minha sequência de relacionamento ali dentro da ferramenta. Sim, mas, por exemplo, se ele comprou uma mochila, então, o próximo e-mail que enviar para ele não vou mandar mochila porque ele já comprou a mochila. Ele vai mandar produtos relacionados à mochila. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, porque o que a gente cria? A gente cria ali um automatismo, que a gente chama de automatismo. Então, uma sequência de e-mails. E aí o que a gente vai definir é como essa pessoa está entrando no automatismo e se eu quero que esse automatismo seja ativado mais de uma vez ou não, só na primeira vez. Então, a gente vai definir sempre que, se ele comprou uma mochila e depois ele comprou uma mochila de novo, ou seja, ele vai entrar no mesmo automatismo, lá dentro, na mesma sequência de e-mails, que ele só possa entrar uma vez para evitar justamente que ele compre uma mochila hoje, daqui a um mês ele compra uma outra mochila para, sei lá, para alguém e começa a receber a mesma sequência de e-mails, né, para não ficar repetitivo. Então, a gente consegue fazer essa definição também, essa separação. Ok, obrigado. É isso que você te respondi? Sim. Tá, que bom. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde. Partindo do princípio de que um pop-up ou um lightbox pode interferir na navegabilidade de um usuário, que tem uma boa porcentagem de rejeição com isso, você criando várias páginas de formulário dentro das suas páginas de produto, não pode aumentar a tua taxa de rejeição? Pode. Na verdade, pode, mas aí é que está. Se você simplesmente bota formulário de cadastro, de fato, a pessoa tende a começar, de fato, a aumentar a taxa de rejeição, porque não aguenta mais formulário de cadastro. O que a gente tem que criar, e aí o trabalho que dá mais trabalho, né? Ficou meio esquisito, mas enfim, é isso. O que dá mais trabalho é justamente você criar essas recompensas digitais ou qualquer tipo de recompensa que seja relevante. Porque também dessa maneira você está meio que separando o joio do trigo. Se a pessoa tem interesse de fato, ela vai de repente ela vai se cadastrar ali. Então isso você passa a não ter tanto problema de taxa de rejeição. Não falando assim de taxa de rejeição, eu vou falar de taxa de abertura de e-mail, tá? Que não, obviamente não é a mesma coisa, mas só como parâmetro. A gente, quando cria uma segmentação grande, por exemplo, da marca Deuter, eu não estou falando de e-commerce, estou falando de marca. Da marca Deuter, a gente tem, sei lá, uns 45, 50 e-mails já sequenciais automatizados, e a pessoa pode se cadastrar de N formas diferentes. A gente chega a ter taxa de abertura de 85%, 90%. De e-mail. Então, ou seja, a gente tem, obviamente, menos pessoas se cadastrando, eventualmente, porque, de repente, tem formulário para preencher com muita informação, mas, por outro lado, as pessoas que se cadastram são pessoas que
a gente consegue criar um engajamento maior, consegue criar uma conversão maior, consegue, de fato, se relacionar com elas e fazer com que elas comprem mais, ou que se tornem fãs da marca. Então, a gente acredita que, de fato, esse problema pode existir, mas muito mais se você não oferece alguma coisa como recompensa que a pessoa, de fato, tenha interesse. E é muito importante, só complementar, é muito importante que essa recompensa seja adequada e também seja restritiva, porque, por exemplo, se você entra no site, qualquer site, e vai ganhar de brinde por se cadastrar, sei lá, uma mochila, todo mundo quer uma mochila, independente de fazer aquela atividade ou não. Agora, a pessoa quer saber sobre como ajustar corretamente a mochila, quer baixar sei lá, um vídeo ou um e-book ou qualquer coisa sobre como ajustar? Não, só quem tem interesse naquilo. A pessoa está buscando uma geladeira, ela vai querer, se for um brinde, tipo, vai ganhar uma jarra grátis, todo mundo se cadastra, mas se for alguma coisa mais específica como, olha, eu vou te mandar uma sequência de e-mails falando sobre tipos de geladeira, sobre eficiência energética de geladeira, sei lá, coisas que de repente a pessoa está buscando, aí sim você tem uma eficiência maior no cadastro. Né? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber a respeito da taxa de conversão de e-mails que vocês têm feito e também SMS para carrinho perdido. Você diz a quantidade quer dizer, a eficiência quanto a gente consegue retornar. Isso. Tá. Nos estudos aí que a gente tem feito, porque, de novo, a plataforma ela é portuguesa, mas está no mundo inteiro praticamente, quer dizer, está nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Então, o número que eu tenho é o número que é, obviamente, do mundo. Eu não tenho um número especificamente do Brasil. Então, é por volta dos 70% que a gente consegue ter aí de recuperação, vamos dizer, do carrinho. O grande problema é que a gente não... É um número geral, mas também a gente não sabe quantas pessoas estão usando uma estratégia que vai, de fato, converter. Porque se simplesmente manda um e-mail perguntando alguma coisa, a conversão tende a não acontecer ou não acontecer tão bem. Mas se você, de repente, cria uma série enfim, uma campanha um pouco mais longa ou mais agressiva, você vai ter um retorno maior, né? O que depende muito também de como a pessoa vai usar isso. Né? Bom, se ninguém tiver pergunta, quem quiser acessar esse link ali, o bit.ly LMD, que é de loja de marketing digital, MIT Magento MM 2015, e se cadastrar, a gente está oferecendo aí 30 minutos de consultoria gratuita. Na verdade, é uma conversa para entender o que vocês podem fazer ou em que direção podem ir, né, para essa parte de segmentação e relacionamento com o cliente, através de e-mail marketing e SMS marketing. E aqui tem os meus dados, para quem quiser também anotar, e, enfim, mandar e-mail ou me ligar. Fiquem à vontade. Tá? Tem mais 2 minutos, 1 minuto, sim? Tá. Ninguém perguntou, eu também acabei não falando, mas depois, se vocês quiserem entrar no próprio site do Igoi para dar uma olhada, a gente acaba sendo bastante competitivo em preço também. A gente trabalha principalmente nesse tipo de estratégia com envios quer dizer, o valor, né, é por número de contatos na base. A gente tem por número de envios e número de contatos. Mas quando a gente trabalha com estratégia em que a gente vai ter muito e-mail sendo enviado, como esse tipo de estratégia, aí geralmente a gente trabalha com número de contatos. Significa que a gente vai cobrar, o Igoi vai cobrar por número de contato na base, vai de 2.000 até 2.500, 2.500 a 5.000 e assim por diante, é escalonado. E o número de envios é ilimitado. Né? Quando você trata ali por número de contatos, você pode enviar 1 milhão de e-mails por dia, claro que isso é um absurdo, mas 1 milhão de e-mails por dia e isso não tem diferença de preço nenhum. O SMS ele tem um valor por mensagem, por isso que a gente nunca usa o SMS em início de campanha. Geralmente a gente trabalha um funil de vendas para que o SMS esteja mais no finalzinho e aí sim a gente tenha um custo reduzido aí de investimento no envio de SMS, mas a conversão ela é muito boa. E uma coisa interessante é o seguinte, que a gente tem um sistema que na verdade é o Smart, que a gente chama de Smart SMS. A gente consegue associar como se fosse um pequeno e-mail marketing, mas um link, na verdade, que quando você recebe o SMS no smartphone, você clica naquele link e vai ter uma peça qualquer. Você vai ter lá a campanha que você quis dar continuidade. E o legal é que
Quando, num SMS normal, ele para no SMS, a campanha para no SMS, porque você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que aconteceu. Simplesmente a pessoa recebeu, abriu ou não abriu. As operadoras, de modo geral, entregam ou não entregam, você não passa dali. E com o Smart SMS, a gente pode continuar a sequência da campanha, porque se a pessoa clicou no link, naquele link que ela recebeu por SMS, a gente consegue identificar que ela recebeu aquele link, clicou naquele link, a gente pode desencadear uma continuidade da campanha. Tá? Bom, é isso.